Personagens. Um oferecimento Auto Panambi. Conheça o Virtus. Desenhado para ser seu. Venha fazer um Best Drive na Auto Panambi. Ele é professor catedrático do Instituto de Educação da Universidade de Minho, em Portugal. Tem uma longa trajetória na área educacional, especialmente esta trajetória ligada com as questões da tecnologia, educação e tecnologia. Nosso personagem de hoje é o professor português Bento Duarte da Silva, que gentilmente nos visita e está conosco aqui no nosso canal. Bem-vindo, professor. Obrigado. Eu agradeço o convite, né? A começar pela UERJ, né? O Polo Unidade aqui de Cruz Alta, que me convidou para este seminário e para fazer a palestra de abertura. Temos um convênio com a UERJ já há 5 anos. Penso que é a 4ª ou 5ª vez que eu venho aqui ao Rio Grande do Sul. Cruz Alta é a primeira vez, né? E, portanto, eu também conhecer a vossa unidade de televisão, não é? Vamos falar de tecnologia, ao fim e ao cabo a tecnologia está aqui presente, não é? Que bom, muito bem. A tecnologia é o grande desafio hoje, especialmente sob o ponto de vista da educação. Como é que a gente pode aproximar isto, tecnologia e educação? Se pode aproximar ou se pode dizer que já há uma aproximação de fato? Sabe, a tecnologia sempre esteve próxima à educação, não é? Nós agora é que a damos mais presente, mas sempre esteve próxima, não é? Em cada época do ser humano, usou-se sempre a tecnologia disponível dessa época. Por exemplo, no século XIX, o quadro negro, em termos da escola, foi a grande tecnologia. E o quadro negro é que modalizou, formatou o que é a escola do século XIX e do século XX. O quadro negro está na frente, não é? O professor, portanto, faz uma comunicação vertical, porque o professor está na frente da sala, põe-se as cadeiras em fila, não é? Portanto, lá está, no século XIX, século XX, era a tecnologia do quadro negro. Mas agora estamos no século XXI, não é? Outras tecnologias surgiram, não é? E as tecnologias que surgiram estão a mudar, não é? Estão a mudar a forma como se faz a educação, não é? Educação escolar, não é? Mas não só a educação escolar, não é? Aproximar as fronteiras, não é? Dos contextos da educação. Tradicionalmente dizia-se, e diz ainda, que há 3 grandes contextos de educação. Não é? Onde é que se faz a educação? Onde é que o jovem se educa? Não é? E então dizia-se que eram 3 grandes contextos. O contexto formal, que era a escola, o contexto não formal, por exemplo, eram os meios de comunicação social, a rádio, a televisão, a imprensa, né? Contexto não formal, e o contexto informal, né? Que era a família, os amigos, as conversas, as tertúlias. E esses contextos pareciam quase estanques, né? Havia a escola, havia o não formal, né? E havia o informal. Ora, estas tecnologias que nós estamos agora a ter, né, nas nossas mãos, as chamadas tecnologias digitais, estão a esbater essas fronteiras. Não é? Aquilo que se passa na escola rapidamente chega ao contexto não formal, chega ao contexto informal, rapidamente chega à família, Muito rapidamente. Não é? Muito rapidamente, não é? É instantâneo, não é? Muito rapidamente. Não é? Agora, professor, como, por exemplo, se entender e fazer com que se compreenda que as tecnologias são, de fato, meios, porque muitas vezes há uma forte tentação de torná-las fins. Não, tem que ser sempre meios, não é? Meio para educar, meio para aprender, meio para fazer com que os jovens e as crianças aprendam melhor, para com que os adultos aprendam melhor. Portanto, não pode ser fim, não é? Quando se transforma a tecnologia num fim, está-se a fazer um uso errado das tecnologias. As tecnologias são sempre meios, não é? Tomando em atenção que o que interessa é a aprendizagem, novamente, das crianças, dos jovens, dos adultos, não é? E agora estamos com estas tecnologias. Como eu disse, em todas as épocas existiram tecnologias, não
como meios na relação de fazer educação. Agora estamos com umas tecnologias que são, podemos assim dizer, radicalmente diferentes, não é? Radicalmente diferentes às tecnologias que nós tínhamos do século passado, as chamadas tecnologias analógicas, não é? Tomando em conta a vossa estação televisiva, não é? É radicalmente diferente da televisão que se fazia há 10 anos, 20 anos, não é? Porque vocês estão em todo o mundo. Não é? Claro. Estão em todo o mundo. Ora, uma televisão, a Rede Globo, não está em todo o mundo. Vê-se aqui no Brasil, não é? Mas vocês estão em todo o mundo. Portanto, este radicalmente diferente também chega à escola, não é? com o uso das tecnologias. Claro. Professor, como transformar esta informação que as tecnologias proporcionam, informação abundante, em grande quantidade, como fazer isto se tornar de fato educação? Esse é o ponto nevrálgico, não é? O ponto vital do uso das tecnologias. Não é? Os jovens têm acesso à informação, não é? E cada vez a informação vem sem filtros, não é? Vocês, jornalistas, foram os grandes intermediários, não é? E são os grandes intermediários da informação. Dos dados, não é? Tratavam os dados, não é? E colocavam ao dispor do público, não é? Das pessoas, uma informação tratada, não é? Portanto, os professores, o papel dos professores é muito semelhante ao papel de um comunicador, se quisermos, de um jornalista, não é? Perante a quantidade, o oceano de informação que existe, não é? Ver qual é a informação valiosa. No sentido valiosa, qual é a informação que tem valor, qual é a informação válida, não é? E então agora vivemos neste tempo de notícias falsas, não é? Muitas notícias falsas, não é? Abundantemente. Fake news. Ora, o jovem à partida não sabe distinguir, muitas vezes não sabe distinguir o que é falso e o que é verdadeiro. O verdadeiro no sentido que é valioso, não é? Bom, esse então é o grande papel, um dos grandes papéis que o professor tem hoje em dia, não é? Muitas vezes o jovem também não sabe transformar a informação em conhecimento, não é? E o que interessa é que se dê o conhecimento, não é? E para ir da informação ao conhecimento há um grande percurso a ser trabalhado, não é? É preciso, como já disse, ver qual é a informação útil, mas depois é preciso organizar essa informação, é preciso tratá-la, é preciso incorporá-la, não é? Nos repertórios que nós temos, não é? Cada um de nós tem um repertório, não é? Sabe algo, tem conhecimento, mas o interesse é que o nosso conhecimento vá mais além, seja mais, não é? Um conhecimento mais, seja ampliado, não é? E para ser ampliado precisa de ser integrado nos nossos conhecimentos que já temos, não é? Ora bom, esse é o trabalho do professor, não é? Como também era um trabalho de jornalista, não é? O jornalista, eu faço uma das minhas grandes áreas é fazer uma relação entre a comunicação e a educação, não é? Não sei que estou aqui a comparar o papel, comparar um jornalista a um professor, não é? Mas há muitos pontos em comum, não é? Nomeadamente no tratamento da informação que vocês faziam, não é? Claro. O que é que ia para uma televisão? Qual era a informação? Algo assim, bom, do que aconteceu hoje em Cruz Alta, o que é valioso para ser transmitido, para ser passado para a população. O professor faz a mesma coisa, pá. Sem dúvida. Dos conteúdos que existem, não se pode abordar tudo. Claro. Qual é o valioso? Uma hierarquia uma hierarquia de conteúdos, ao fim e ao cabo. Qual é o valioso para que os jovens, não é? Tenham acesso e tenham melhor conhecimento, não é? Certo. Não sei se o senhor concorda, e não sei, talvez, se esse é um problema especificamente do Brasil, o distanciamento do domínio das ferramentas e da tecnologia por parte dos professores em relação aos alunos. Muitos professores estão hoje mais atrasados em relação aos alunos destas novas ferramentas. Como aproximar isto? A situação é a formação, não é? Agora, eu compreendo alguma resistência dos professores. Compreendo. Porquê? Um professor de 50 anos, vamos imaginar, 50 anos, 40 anos, que tecnologias é que esse professor teve na sua formação?
as tecnologias do impresso, não é? Dos livros, do impresso, dos manuais. Da biblioteca. Está bem? A biblioteca, mas a biblioteca é um impresso, sim. não é? Que é uma riqueza muito grande, atenção, não é? Mas depois esse professor teve que depois aprender a usar os audiovisuais, não é? Teve que aprender a fazer um filme, a utilizar filmes, a utilizar vídeos, não é? Teve que aprender a utilizar a imagem, a fotografia, não é? E depois chega-se na década de 90 e esse professor teve que aprender a usar computadores, não é? E agora chega-se depois, mais à frente, teve que aprender a usar a internet e agora tem que aprender a usar as tecnologias, os dispositivos móveis, não é? Os celulares, ou seja, tem havido uma não digo uma pressão, mas é uma pressão mesmo, não é? O professor tem que estar sempre aberto à mudança, não é? E agora a mudança é uma mudança muito rápida, não é? Então, no campo das tecnologias móveis, nos dispositivos móveis, é uma mudança muito rápida, não é? Todos os dias aparecem aplicações para dispositivos móveis, não é? E concebidos para a educação, não é? E, portanto, o professor tem que aprender. Portanto, eu compreendo alguma resistência, né? Mas não adianta resistir. Claro. Não adianta, não é? Esse resistir a pessoa numa ilha isolada, não adianta resistir. A pessoa tem que mostrar vontade de abertura, não é? Claro. Só assim é que consegue. Os alunos, não é? Estas tecnologias, por incrível que pareça, os alunos estabelecem, os jovens estabelecem uma relação, eu chamo-lhe mesmo uma relação amorosa com estas tecnologias, não é? Porquê? Porque eles aderem a estas tecnologias. Não é? Aderem. Se vemos o celular, não é? Os jovens estão 24 horas por dia conectados ao celular, não é? Conectados com um tablet, mas mais com o celular, não é? A vossa televisão, não é? Com certeza que os jovens não vão vê-la no formato televisivo que nós conhecemos, sim, mas vão vê-la com os dispositivos móveis, celular, não é? Claro. No celular, vão vê-la no celular, não é? Vão ver estes programas no celular, mas também veem os canais gerais, não é? No celular, não é? Portanto, é uma tecnologia que os jovens aderem, não é? Portanto, estabelecem uma grande relação de adesão, uma relação amorosa, podemos assim dizer, com essas tecnologias, não é? Sim. E, portanto, estas tecnologias não podem estar também fora da sala de aula, não é? Podem estar. Não adianta proibir, não é? Muita legislação proíbe, não é? O uso do celular na sala de aula, não é? Mas não adianta, não é? Não, é um processo irreversível. Não é um processo irreversível, não é? Eu quase que diria que, aí usando até um slogan da década de 60, não é? É proibido proibir, não é? Sim. Não adianta, é um processo irreversível. O que temos é que pegar nessas tecnologias e sabê-las usar em benefício da educação, não é? Sem dúvida. Se diz hoje que a sociedade está passando por uma série de transformações, inclusive mudança de valores. As tecnologias mudam os valores? Ajudam a mudar, não é? Porque as tecnologias trazem conteúdos, não é? E ao trazer conteúdos fazem com que... O que mudam os valores são os conteúdos, não é? A tecnologia é o meio para trazer esses conteúdos. E, portanto, nessa medida ajudam a que as pessoas mudem, não é? Mudem o seu pensamento, não é? Porque é um processo evolutivo da aprendizagem. Não é só o conhecimento, não é? Não é só o conhecimento. É também todo o aspecto que tem a ver com os valores, todo o domínio afetivo, podemos assim dizer. Claro. Também tem uma outra questão, e se discute muito isso, e há defensores... sob o ponto de vista da educação, gente que julga, imagina que o ensino à distância ele é mais frágil que o ensino presencial. Qual é a sua avaliação disto? Bom, o ensino à distância, há várias gerações do ensino à distância, não é? Se nós estamos ainda a pensar numa geração, das primeiras gerações do ensino à distância, é uma geração frágil. Porque nessa primeira geração do ensino à distância não havia contacto do professor com o aluno, não havia contacto dos alunos entre si, portanto, os alunos recebiam via correio postal um material impresso e depois recebia umas cassetes, também um material vídeo, mas não havia essa relação e, portanto, não havia tal relação pedagógica. Portanto, o aluno estudava
e depois faziam um exame, faziam um teste. Bom, mas isso está ultrapassado. Não é? Há quem fale que já vamos na 6ª geração da educação à distância, não é? Que é uma geração muito forte na rede, não é? Usando toda a rede da internet. Não é? E, portanto, aí a proximidade do professor com o aluno é forte, não é? Há essa possibilidade de ser forte. A proximidade dos alunos entre si é forte, independentemente dos alunos em que lugar eles estejam, não é? Como sabe, na internet, no espaço virtual, não há distâncias, não é? Nós estamos aqui, mas podemos estar próximos a Braga, não é? Estamos aqui muito distantes, mas fisicamente estamos muito distantes, mas no virtual não estamos distantes. Não estamos muito distantes. Próximos. E, portanto, trazendo para a educação à distância todas essas dinâmicas, não é? Destas tecnologias atuais, as tecnologias do século XXI, as tecnologias chamadas as tecnologias ubíquas, não é? Da ubiquidade, que permitem que a todo momento e de qualquer lugar as pessoas estejam relacionadas, a educação à distância é uma educação de qualidade, não é? De qualidade. Eu até diria mais, nós no nosso Instituto temos, como sempre, não é? Uma universidade tradicional, presencial, mas também temos cursos à distância. Chamado bem à distância, chamamos de cursos de B-Learn, não é? Ou de e-learn e depois situações de B-Learn, onde temos uma B-Learn bem do ensino híbrido, como vocês dizem, não é? Uma componente presencial e uma componente online. E temos colegas que sempre trabalharam no presencial, mas depois também foram de alguma forma obrigados, podemos assim dizer, a trabalhar numa educação, podemos assim dizer, à distância, mas na vertente do e-learning. E o que eles dizem, pela experiência, é que essa educação à distância lhes dá muito mais trabalho do que uma educação presencial. Porquê? Porque uma educação presencial está marcada, não é? É segunda-feira, a aula quando é? Segunda-feira, das 20 às 21. Pronto, está marcada. O professor vai à sala de aula, os alunos vão à sala de aula, 20 e 21. Eu não vou dizer que o professor despeja ali o conhecimento, mas enfim, está marcado. Ora bom, na educação à distância do século XXI também podemos dizer, não é? Há uma sessão síncrona na segunda-feira, das 20 às 21, mas para além dessa educação síncrona, dessa situação síncrona, há muito mais. Não é? Há muito incrível mais. que pode-se ter uma aula virtual com alunos de todos os lugares do mundo. Tudo. Nós temos no mesmo ambiente. Eu posso dar o exemplo do nosso mestrado, não é? O nosso mestrado funciona com alunos de Portugal, alunos do Brasil, várias regiões do Brasil, alunos de Angola e alunos de Moçambique. Não é? E experiências ricas, não é? Uma das experiências ricas, um grupo de trabalho, só para dar este exemplo, não é? Um grupo de trabalho que a turma são, por norma, 20 alunos, portanto, nesse modelo de pós-graduação, as turmas não podem ser muito grandes, tem que ser uma turma em que permita a tal relação pedagógica, um número que permita a relação pedagógica do professor com os alunos, mas depois dentro dessa turma formam-se subgrupos. O que eu me dava mais gosto em ver, gosto e gozo, não é? Em ver, também posso usar essa palavra de gozo, era ver um grupo formado por um aluno de Fortaleza, um aluno de Braga e outro aluno de Angola. E era muitas vezes o aluno angolano, em Angola, que dizia ao aluno de Fortaleza, olha, eu vou-te dizer como é que isso se faz. Não é? Claro. Dava uma sensação real de que estávamos todos sentados, porque eu estava na sala de aula presencial, não é? Que estávamos todos sentados ali, quando o aluno de Angola dizia, eu vou dizer como é que isso se faz. Não é? Ora, esse aluno de Angola que dizia isso não estava ali, ele estava em Benguela. Não é? E que dizia como é que isso se faz à aluna que estava em Fortaleza, não é? E nós estávamos em Braga a partilhar todos esses momentos. O que isso quer dizer? Estávamos distribuídos, não é? Por um espaço,
até por 3 continentes, Europa, África e Brasil, né? América do Sul, mas estávamos todos juntos no virtual. Todos juntos. No mesmo espaço. Né? Exatamente. Professor, para concluir, como será o professor do futuro diante de todo esse processo de transformação que estamos vivendo? Olha, eu vou-lhe responder como será. Não sei como será, não é? Mas eu gosto muito de um sociólogo que faleceu recentemente, há um ano, que era o Bauman. Eu dizia-lhe que era um jovem, né? E tinha 90 e tal anos, não é? Usava muito as tecnologias, né? E ele dizia que é um desafio enorme que o professor tem pela frente, é um desafio enorme, está confrontado por esse grande desafio, não é? Porque nunca se viu, como ele diz, o professor nunca se viu num estado como este que nós estamos a viver. Mas ele dizia e terminava, mas é um desafio apaixonante, porque estamos sempre a trabalhar com jovens que vamos preparar para a vida. E o trabalho do professor, o fascinante do trabalho do professor é trabalhar com os jovens. Não é? Lá está, as tecnologias é o meio. Não é? Esse meio propicia esse trabalho apaixonante de nós todos os anos. Isto para mim é o mais aliciante que existe na profissão. Que não tenha rotina. Nós podemos dizer, bom, a matéria é a mesma, a turma é a mesma. Não, mas os jovens são diferentes. Não é? Eu tenho, na universidade, entrei em 87. Tenho 30 anos já na Universidade do Minho, nesta relação com as tecnologias. Tantos jovens diferentes. Todos os anos é jovens diferentes. E é essa riqueza, né? Como o Bauman dizia, que eu partilho. Né? O professor está num desafio, né? Do uso destas tecnologias. Né? E tem que estar aberto a esse desafio. Mas é um desafio apaixonante porque está a trabalhar com os jovens. E ele sempre se renova. Tá certo. Muito obrigado por contribuir conosco e compartilhar todas Obrigado eu em estar aqui informações. convosco. Tá? E desejar-vos um bom trabalho. Vocês estão também numa fronteira, não é? Inovar a relação destes meios de comunicação. E romper fronteiras. E romper essas fronteiras, não é? É algo novo, não é? Algo novo. Isso. Muito bem. Professor Bento Duarte da Silva, professor da Universidade de Minho, em Portugal, foi o nosso personagem de hoje. Até a próxima!